Olá, igreja! Um feliz mês da família presbiteriana. A frase que eu queria dizer, que revela o meu amor pela igreja, é simplesmente pelo fato de que Jesus ama a igreja, né? E se Jesus ama a igreja, como eu não poderia amar? O que me faz amar muito a igreja e querer sempre estar presente é que é o lugar onde eu sinto muita paz. É um lugar que eu sinto que Deus ele tá comigo e ele tá cuidando de tudo. Bom, eu amo a igreja porque meus melhores amigos estão lá, mas não só eles, como a igreja toda. Eu amo muito vocês. Amém. E o texto que nós queríamos deixar, inclusive como a família pastoral da igreja, é o que está em Efésios capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Efésios 3, 14 a 16, que diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, que Deus nos fortaleça nesse mês e nós possamos juntos sermos fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Ó Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares, cada coração, ó Deus, nossa igreja, a fim de que possamos cumprir com os nossos propósitos, seguir a nossa carreira cristã, amar a igreja de Jesus, aquela pelo qual o Senhor deu o próprio Filho em nosso favor. E assim nós cresçamos fortalecidos no Espírito Santo. Abençoa cada família, ó Deus, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto da palavra do Senhor. Ele está em Salmos, é um salmo muito conhecido dos irmãos, é o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Irmãos, gostaríamos de compartilhar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto que nós temos com a comunhão que nós temos com os irmãos. E com isso nós gostaríamos de compartilhar uma breve canção. Em comunhão, Quero viver com meus irmãos e assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns aos outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. em Cristo, Um corpo, uma só fé, um só coração. em Cristo, Um povo, uma missão, plena comunhão. Até mais, Amém. igreja. Amém. Amém. Tchau, Graças tchau. a Deus. Bom dia, igreja. Eu vou compartilhar um texto da Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. E depois eu vou fazer uma oração com toda a igreja. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Senhor nosso Deus, somos gratos, ó Pai, pela nossa igreja, ó Pai. Nossa igreja, família da fé, com a qual nos congregamos, ó Pai, e nos sentimos bem no seio, na Tua casa, ó Pai. É importante para nós, ó Pai, estarmos sendo edificados semanalmente, em conjunto com os irmãos, no estudo da palavra, trazendo crescimento, ó Pai, nos fortalecendo, para que possamos, ó Pai, enfrentar no dia a dia, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja com a nossa igreja. Abençoa, ó Pai, as sociedades, abençoa a liderança da igreja, o conselho da igreja, o nosso pastor, Senhor. Te agradecemos muito, ó Pai, por essa família que o Senhor nos deu, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para nós é um grande privilégio poder gravar esse vídeo num domingo, um domingo de ceia, que é a data que nós dedicamos o dia para estar com a igreja, louvando a Deus em comunhão com todos os irmãos. Eu amo a igreja por causa da comunhão com os irmãos. Eu amo a igreja porque é lá que eu aprendo de Cristo. Eu amo a igreja porque juntos louvamos a Deus. Eu amo a igreja porque lá a minha família fica muito feliz. Te amamos! Te amamos! A igreja é importante para mim na minha vida porque eu conheci a igreja através da minha tia, e através da minha tia assim foi indo minha família e a minha mãezinha também. Praticamente a minha adolescência foi na igreja. A igreja é importante para mim pela comunhão, pelo amor que a gente tem um pelo outro. Eu amo a igreja. A igreja é importante para mim porque eu aprendo bastante da palavra do Senhor e gosto bastante da palavra do Senhor. E ao mesmo tempo que eu aprendo, eu me divirto. Eu vou deixar um versículo que é João 15:9, que diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. E no Pão Diário fala assim, que isso seja verdade na sua vida cada dia mais. Nunca perca a chance de dizer eu te amo. Divida o amor de Cristo com aqueles ao seu redor. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos gostosos que o Senhor tem nos permitido, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar, Pai. Abençoa a tua casa, o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Gostaríamos de deixar um texto em Romanos 12, de 4 a 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Como é bom ver a Vila Guiomar, essa união desse corpo, que Deus tem agido na vida de cada um, formado esse corpo, que o corpo tem buscado essa união cada vez mais forte, né? E sentimos, em momentos de dificuldade, que cada irmão, na sua função, age na vida de cada um de nós, né? E eu posso dizer que eu amo a igreja, por ser nessa igreja que eu fui convertido, né? Conheci verdadeiramente Jesus e Ele tem me transformado a cada dia, né, na minha vida. Eu também amo a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? E o Senhor Jesus, Ele ama a igreja é a noiva de Cristo. Como a gente não amaria? E é ali que a gente recebe o alimento, que a gente recebe apoio, crescimento espiritual, e nós vamos nos edificando uns aos outros na igreja. Então vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador das nossas almas, nós louvamos, bendizemos e adoramos o Teu nome. Nessa noite nós queremos estar diante do Senhor humildemente e agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja. Amém, que o Senhor abençoe muito a igreja de Vila Guiomar, Senhor Deus. A cada membro, Senhor Deus,
que é o corpo do Senhor, que a cada dia nós possamos estar mais edificados, buscar mais e mais da Tua presença. Que o Senhor abençoe também, Senhor Deus, a vida do nosso pastor, da sua família, da Eliette, da Letícia, Senhor Deus. Que a cada dia o Senhor venha sustentar e abençoar essa família tão amada. Que o Senhor abençoe também o conselho da nossa igreja, Pai, dando a eles sabedoria, a direção e orientação do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque mesmo em meio a essa pandemia, nós temos crescido, nós estamos ainda unidos num só corpo, que é o Senhor Jesus. Amém. E nós louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja aqui na terra, Senhor Deus. No nome poderoso e santo, nome sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Tchau, tchau. Olá, igreja, como vão? Tudo bem? Nós estamos bem com a graça de Deus, estamos aqui muito satisfeitos em poder estar falando com vocês um pouquinho. Gostaríamos de falar um pouquinho sobre a nossa alegria de participar, não só da igreja da Vila Guiomar, mas também participar da Igreja de Cristo, né? Então a Maria Júlia vai ler um texto, eu vou fazer um breve comentário e a Lidiane vai fazer uma oração e com isso nós vamos concluir a nossa participação, ok? 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme da graça de Deus. Fico imaginando sempre como é grande a graça de Deus, né? E como ela nos atinge sempre de formas diferentes, né? E normalmente na forma como nós precisamos, como é a nossa necessidade. A graça de Deus sempre está presente na nossa vida conforme nós precisamos. E Ele age exatamente assim, nos oferecendo precisamente aquilo que nós precisamos. Da mesma forma que os dons foram distribuídos na Igreja de Cristo. Os dons foram distribuídos justamente para isso também, para que nós possamos nos assistir uns aos outros. Então, nem sempre contamos com todos os irmãos o tempo todo, mas sempre que precisamos, temos sempre alguns irmãos ou algum irmão em especial nos atendendo também, nos solidarizando com a gente, né? Nos dando suporte, exatamente como aconteceu comigo essa semana aí, né? Nós tivemos vários irmãos aí que estiveram presentes aí com algumas dificuldades que nós passamos. Então é importante a gente entender isso, né? Que a grandeza e a beleza da Igreja de Cristo está justamente nisso. Que às vezes a gente sente um irmão ou outro um pouco mais distante, a gente sente um irmão ou outro não tão presente na vida da gente, mas com certeza quando for necessária a ação desse irmão e que ele coloque à nossa disposição o seu dom, aquilo que Deus ofereceu para ele, Deus vai usar esse irmão para estar participando da nossa vida. E é com essa alegria que nós participamos da Igreja de Cristo. É com essa alegria que nós vivemos com a Igreja de Cristo, né? Oferecendo os nossos dons e tendo o prazer e a satisfação de receber o dom dos irmãos também, quando agraciam as nossas vidas, quando participam das nossas vidas de forma tão efetiva. Agradecemos a Deus pela Igreja da Vila Guiomar, agradecemos a Deus porque essa igreja nos recebeu com muito amor, com muito carinho há uns anos atrás, no momento que a gente estava um pouco machucado e a gente precisava disso, e Deus usou essa igreja para nos sustentar, para nos agradar, para nos dar um alento, né? Então nós agradecemos a Deus pela vida desta igreja e rogamos a Deus que continue a nos abençoar, não só como igreja, mas como corpo de Cristo, né? Nos ajudando, nos sustentando e nos suportando a todo momento. Amém. Amém. Eu queria falar para os irmãos que estão todos bonitos hoje, viu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus digno de toda honra e toda glória, na beleza da Tua santidade, Senhor, venho colocar diante do Teu trono de graça, Senhor, a Igreja da Vila Guiomar, os nossos irmãos em Cristo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sempre com os nossos dons, Senhor, honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Cuida da nossa igreja, que tem sido muito bem cuidada pelo nosso pastor, Senhor, pastor zeloso, pastor cuidadoso, fiel à palavra, Senhor, que o Senhor esteja
continua, Senhor, sustentando o teu servo, Senhor, porque através dele, Senhor, ele tem edificado a tua igreja, Senhor, edificado aos irmãos, e que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos capacitando cada dia mais com o Espírito Santo, para que nós possamos te servir cada vez melhor, Senhor. Agradeço pelas famílias da igreja, agradeço a Deus pela minha família, que o Senhor tão bondosamente me deu, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então a gente veio aqui fazer o nosso vídeo, né? Antes, eu quero deixar um versículo que eu sou muito apaixonada, só que eu tô colocando na Bíblia que o pastor, vou ler na Bíblia que o pastor me deu, então desculpa se eu gaguejar, que eu tô acostumada com a outra, tá? Tá em Provérbios 30. É um versículo que eu guardo muito no meu coração desde que o Júlio tava na minha barriga. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo. Da onde começa? Provérbios 30, no 5. Provérbios 30, 5. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo, para o que os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não me suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Na outra Bíblia que eu tenho, tá com umas palavras mais assim, moderna, né? E mexeu muito comigo no meu período de gravidez, que eu até gravei esse salmo, esse provérbio na parede de casa, no momento de muita dificuldade. E a igreja da Vila Guiomar representa, assim, para mim, além do sustento espiritual, né, que dos ensinamentos preciosos que o pastor passa, é como se fosse Deus, assim, do meu lado. Só para vocês terem uma ideia, da educação que eu dou pro Júlio, muitas das vezes quando ele participa das reuniões de homens, ou vê o pastor falando alguma coisa relacionada ao comportamento de que tem que ser um homem, às vezes eu tenho que dar uma paradinha no Júlio e falar assim, opa, você ainda não é um homem, você ainda é uma criança. Então é como se eu fosse a mãe e a igreja exercesse o papel de pai na vida dele. E isso, para quem é mãe, sabe que é muito precioso, né? E você, filhote, por que você gosta da igreja? Das aulas dominicais. Do quê? Das aulas dominicais. Então manda um beijo lá para tias das aulas. Beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Olá, igreja. Pois bem, o que falar para a igreja? Eu vou fazer a breve leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, porque eu acho que isso sintetiza muito bem o que tem sido a igreja, principalmente para a nossa família, principalmente o que a gente acaba presenciando e vendo no coração dos irmãos. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, eu penso que isso, de certa forma, sintetiza bem o que nós presenciamos na igreja. Sempre quando, às vezes, a gente está desanimado, às vezes a gente está em dificuldade, a gente sempre
pode contar com a mão de um irmão e com o carinho de um irmão para nos ajudar a levantar. Eu acho que é bem isso que sintetiza aí a Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar. Amamos todos vocês, um beijo no coração de todos. Oi, irmãos, a nossa família está aqui para compartilhar um texto com vocês nesse mês da família, um mês de muita alegria para todo o corpo de Cristo, porque realmente nós podemos dessa forma nos edificar uns aos outros e nada melhor do que lendo a palavra do Senhor, né? É dessa forma que nós devemos nos edificar. E o Salmo 67, eu gostaria de ler só 2 versículos, 1 e o 2, que dizem assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eu creio que muita alegria deve existir no nosso coração, porque nós somos agraciados com isso, né? Jesus realmente morrendo na cruz por nós, fez com que nós conhecêssemos o caminho da salvação através desse sacrifício. Pela escolha de Cristo para conosco, nós podemos então desfrutar do convívio com a igreja, do convívio com os nossos irmãos, sabendo que cada um é muito importante para as nossas vidas, né? E nós queremos dessa forma também poder edificar a vida dos nossos irmãos. Então que nós possamos sempre viver em alegria, desfrutando desse convívio. É uma tristeza para nós, assim, quando nós vamos na igreja e não vemos que todos os irmãos estão lá, devido a esse momento que nós passamos. Então que isso possa passar logo e nós possamos nos rever e viver sempre em comunhão uns com os outros. Então que Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Eu vou ler o Salmo 100, versículo 1, 2 e 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e deles somos o seu povo. Eu amo a igreja porque é um local onde eu posso servir ao Senhor. Eu amo a igreja porque é um lugar onde nós temos mais vivências com os irmãos. E eu vou orar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por estar mais uma vez na Tua presença, ó Pai, porque nos permite essa comunhão com os irmãos, essa comunhão com a nossa igreja. Sim. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela família de cada um da nossa igreja. Sim, Pai. Que todos, Senhor, possam estar debaixo da Tua graça, ó Pai, buscando a Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Amém, ó Deus. Amém. Nós vamos cantar um corinho e eu peço aos irmãos que não reparem os nossos erros, porque não sabemos cantar, mas é para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Nas
família Marins, gostaria de compartilhar com vocês a leitura de Romanos 5, do versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Minha família ama a Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar, primeiro porque foi nela que eu fui reconciliado, depois minha esposa aceitou Jesus como único e eterno Salvador da vida dela, conseguimos então aí, oficializamos a nossa união, nos casamos, através disso nossas filhas vêm sendo criadas dentro do caminho do Senhor e dentro da igreja, temos esse privilégio, elas têm tido esse privilégio. A Beatriz professou já sua fé, onde temos a oportunidade de louvarmos a Deus junto. É uma alegria muito grande para o meu coração de fazer parte do grupo do louvor, eu e a Beatriz. Me tornei diácono, fui professor e tantas outras bênçãos que poderíamos estar aqui compartilhando, que Deus tem feito e usado esta igreja para abençoar e santificar a minha família. Eu gostaria de orar com os irmãos e dizer que eu amo muito vocês e todos vocês são muito especial e muito importante para a minha família e para o crescimento da minha família. Grandioso Deus, eterno e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito e maravilhoso amor para conosco, Senhor. Em especial agora, Senhor, venho, Senhor, agradecer, Senhor, pela Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar. Cada membro dela, Senhor, que o Senhor escolheu esta igreja, fundou esta igreja, constituiu essa igreja, Senhor, para te louvar, te servir, seguir os teus preceitos, Senhor, seguir, Senhor, os teus caminhos, Senhor, a tua palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, sempre, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, estar cada vez mais nos amando mais, Senhor, nos afiando, Senhor, cada vez mais uns aos outros, Senhor, nos unindo, Senhor, sempre no propósito, Senhor, de engrandecer o teu nome e propagar o teu evangelho, Senhor. Vem agora, Senhor, em especial, Senhor, orar, Senhor, pela vida, Senhor, da diretoria da nossa igreja, Senhor, de cada sociedade, Senhor, do nosso pastor, Senhor, da família dele, Senhor, dos nossos presbíteros e diáconos, Senhor. Vem abençoando, Senhor, porque todos eles, Senhor, é importante, Senhor, para a minha vida, Senhor, é importante para a vida desta igreja, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, fazer uma grande obra, Senhor, dentro, Senhor, da cidade aqui de Santo André, Senhor, propagando, Senhor, o teu evangelho, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus, nosso único e eterno Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Beijos. Tchau. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Marco. Eu me chamo Adriana. E nós estamos hoje gravando o nosso vídeo da família, aqui da nossa família, a família Eck, para a igreja da Vila Guiomar. E para comemorar o mês da família, nós pensamos num texto que está lá no livro de Atos, capítulo 16, e a gente vai ler apenas o versículo 31. Atos 16, 31, a Adriana vai ler para a gente. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós escolhemos esse versículo porque ele fala da conversão do carcereiro que cuidava de Paulo. E é interessante esse texto porque quando Paulo fala com o carcereiro, ele fala que ele crendo seria salvo tanto ele como a casa dele, quanto a família dele. E como nós estamos aí celebrando o mês da família, nós vemos a ação de Deus não só sobre a vida do carcereiro, como da família dele. E nós, da mesma forma, também vemos a ação e o amor que Deus tem tido, o cuidado que Deus tem tido com a família da igreja da Vila Guiomar. E por isso nós somos agradecidos. Nós temos nos aproximado agora da igreja, fomos recebidos há pouco tempo, já durante a pandemia, mas nós louvamos a Deus pelo cuidado com a igreja dele e com o corpo de Cristo reunido na Vila Guiomar. Vamos fazer uma oração agora para poder encerrar o nosso videozinho. Senhor Jesus, amado Pai, te agradecemos a Deus por esse momento e em especial, ó Pai, pela igreja de Vila Guiomar, que em tão pouco tempo, ó Pai, já tem sido bênção, ó Pai, na minha vida, na vida do Marco, ó Pai. Esteja, Pai, abençoando todas as famílias da igreja. Nós não sabemos, ó Pai, se alguma família em especial tem passado alguma dificuldade, algum problema de relacionamento entre eles, ó Pai, mas eu te peço que o Senhor entre ali com sua providência, que
termine, ó Pai, com os conflitos que possam estar havendo, ó Pai. Dê emprego àqueles pais, ó Pai, aquelas pessoas que estão desempregadas. Dê, Senhor Jesus, oportunidades de estudo, ó Pai, para aqueles que estão tendo dificuldade, ó Pai, de ingressar de repente numa faculdade, ó Pai. Esteja operando nos lares, ó Pai, que com essas novidades agora, ó Pai, de estudos online, home office, ó Pai, todos têm que dividir o mesmo espaço, ó Pai. Entre, ó Pai, ó Deus, com a paz nesses lares, ó Pai, com amor e principalmente, ó Pai, que nenhum desses lares, ó Pai, possa vir em nenhum momento desviar de Ti, ó Pai. Que eles possam Te buscar sempre em primeiro lugar, ó Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Olá, irmãos. Gostaria de estar falando com os irmãos da importância da igreja. Para mim, a Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar tem uma importância muito grande na minha vida. Eu pude viver muitas experiências, né, com os irmãos, né, com o pastor, e tudo que eu vivi e sei que Deus tem preparado para mim nessa igreja, tem muitas coisas boas, né, milagres, experiências muito boas, porque lá nós aprendemos muito da palavra de Deus, é pautada na Bíblia, e inclusive a gente pode viver uma comunhão como família, porque para mim a Igreja Presbiteriana é uma família, não só uma igreja, mas uma família. Eu gostaria de estar lendo para os irmãos um versículo que está em Mateus, no capítulo 18. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então irmãos, eu me sinto muito privilegiado por fazer parte desta igreja, na Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar, porque ali eu e minha esposa e meus filhos aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E desde o início, né, como todos já sabem, essa igreja começou na casa da minha mãe e a gente fez parte desde o início. Então eu me sinto muito abençoado na casa do Senhor e abençoado porque Deus escolheu a minha família, né, para estar no início desse trabalho. E quero agradecer a Deus também porque a igreja tem um pastor que zela pela palavra, pelo ensinamento bíblico, né? E que Deus continue usando a sua vida e a vida dos demais, dos presbíteros, que eles continuem pautados na palavra do Senhor. E quero agradecer a Deus. Senhor Deus, querido Pai, nos colocamos, Senhor Deus, na sua presença. Quero agradecer muito, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida da família da fé, ó Pai, que o Senhor colocou, ó Pai, para juntos congregar ali naquela casa, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando esse trabalho, que muitas e outras pessoas venham conhecer Teu santo nome ali naquela igreja e aceitar o Senhor como Salvador de suas vidas, como eu e a minha família aceitemos, ó Pai. Seja com cada família representada, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador, que eu oro. Amém. Amém. Boa tarde, irmãos. É na paz do Senhor que estamos aqui hoje para poder fazer uma leitura da palavra de Deus e trazer uma mensagem de gratidão, de amor à nossa igreja. Eu gostaria de deixar para vocês uns versículos que dizem assim, lá em 1 Coríntios 15, 58. Esse é um versículo que eu gosto muito e sempre trouxe comigo esse versículo, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O versículo 57 diz assim: a graça de Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós amamos a igreja de uma forma geral, principalmente a igreja da Vila Guiomar. Mas eu gostaria de deixar mais um versículo que diz assim, lá em Filipenses 1, versículo 27 até o 29, dizendo assim, que fala da unidade cristã na luta.
diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em que nada estáis intimados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. No versículo 29 diz assim: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes. Tudo que nós fazemos para Cristo, nós fazemos também, muitas vezes, com sofrimento. E aqui está dizendo, se nós somos, com a graça de Deus, nós somos agradecidos por crer nele, também por sofrer por eles. E eu sei que a igreja da Vila Guiomar tem sofrido, não assim, mas com alegria, de participar de todos os trabalhos, principalmente dos trabalhos que o nosso pastor tem feito, com muito cuidado em trazer as mensagens para a igreja, e nós temos visto a participação dos irmãos. Então nós somos agradecidos por isso. Por isso eu deixo esses versículos para vocês. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles. Amém? A dona Célia vai fazer uma oração para a gente encerrar essa parte aí. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Confiamos, ó Deus, que o Senhor tem derramado a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a igreja da Vila Guiomar, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque é através do sangue dele é que nós podemos nos chegar ao Teu trono de graça, Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos tem amado, apesar de nós, ó Deus. Continuamos, ó Deus, rogando que o Senhor abençoe a igreja, continua, Senhor, ao lado de cada um dos Teus filhos, ó Pai, livrando de todo o mal, fazendo, ó Deus, com que nós Te sirvamos com alegria, ó Pai, que nós tenhamos, Senhor, alegria em nosso coração, em estarmos, ó Deus, a Teu serviço, em estarmos, ó Deus, Te buscando, em estarmos, ó Deus, ouvindo a Tua voz, Senhor. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque sabemos que És um Deus de amor, um Deus que nos quer ao Teu lado, ó Pai, que perdoa os nossos pecados, ó Deus, que reconhece, Senhor, as nossas fraquezas, ó Deus, porque somos pobres. Abençoa, Deus, a todos, especialmente te rogamos pelo pastor, Senhor, que cuida da igreja da Vila Guiomar, ó Pai. Amém. Ele é zeloso, ele é um servo zeloso, dedicado, ó Pai. Louvamos ao Senhor pela vida dele, porque o Senhor nos escolheu para estarmos fazendo parte do rebanho que ele cuida. Abençoa, Senhor, a vida dele, da família dele, a cada família, Senhor, em especial nesse mês, que comemoramos o mês da família, Pai. Ser com cada um de nós, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos. Graça e paz. Eu vou citar um versículo da Bíblia para todos. Atos 8, de 6 a 8. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Bem, irmãos, esta é uma passagem da Bíblia que conta que Felipe, que era apóstolo de Cristo, permanecia em Jerusalém, mas ele era muito perseguido e resolveu partir para Samaria para continuar a servir Jesus. E lá começou a pregar e a realizar grandes milagres em nome de Jesus. O resultado foi imediato. Pessoas sendo curadas, libertas, e toda a cidade de Samaria experimentou com grande alegria esses feitos. Este foi um grande exemplo e feito de Felipe, como servo de Deus.
pois a igreja pode ser grandemente abençoada quando transforma desafios em oportunidades. Eu amo a Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar por este feito. Transforma desafios em grandes oportunidades para engrandecer e abençoar a Igreja de Jesus, servindo e levando o Evangelho a todos. Olá, irmãos. Eu amo a Igreja de Cristo porque nela cumprimos um mandamento que é vivermos em comunhão para o único fim de louvar e glorificar o nosso Pai. E amo a Igreja da Vila Guiomar porque é uma igreja que cumpre o seu papel nessa terra de acordo com a vontade do Pai. E amo os irmãos por serem acolhedores e por viverem essa palavra aqui. Irmãos, eu quero dizer a vocês que eu amo a Igreja da Vila Guiomar. É lá que eu me sinto muito bem. Lá é a minha casa, a casa de Deus. E eu quero dizer que eu amo muito os irmãos, que nós fomos muito bem acolhidos nessa igreja. Amo o pastor e sua família. Eu amo muito a nossa igreja, justamente porque é uma igreja que ela acolheu muito bem nós e os irmãos que estão entrando na igreja. É uma igreja muito conectada, uma igreja que está sempre em prontidão para ajudar os irmãos e toda a comunidade em si. É uma igreja que se mostra sempre presente na vida de cada um dos irmãos dali. E é isso. Pois bem, sim. Irmãos, desejo a vocês um grande dia e Deus abençoe. Amém. Amém. Que o amor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Hoje nós estamos gravando esse pequeno vídeo para expressar o nosso amor pela Igreja de Jesus na Terra e ainda dar uma certa ênfase ao amor e à importância que tem nas nossas vidas a Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar. Quando nós estamos nos nossos afazeres, em situações do cotidiano, nós podemos nos edificar e podemos demonstrar esse amor por parte da Igreja de Cristo na Terra. Seja no nosso trabalho, na escola, em uma viagem, em situações de qualquer circunstância. Mas especialmente quando nós nos colocamos ao lado daqueles que fazem parte da nossa igreja, nós precisamos valorizar e caminhar junto com esse povo, porque esse é o povo escolhido por Deus para que nós trilhemos, para que nós passemos os nossos dias aqui na terra em comunhão. É com essa igreja que nós passamos os momentos de nossas vidas onde há sofrimento, nós sofremos juntos. Onde há alegria, nós nos alegramos juntos. Então, além dessas questões terrenas, nós devemos entender que é com a Igreja de Cristo, especialmente a Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar, que é a igreja que nós fazemos parte, é com essa igreja que nós caminhamos rumo a Jerusalém Celestial. Pedro, em sua primeira carta, ele nos deixa uma convocação para nós andarmos em união. E esse texto eu gostaria de deixar também para os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É com esse espírito que nós deixamos aqui a nossa gratidão e valorizamos a importância da Igreja de Cristo nas nossas vidas, especialmente nós que somos da Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar. Amamos vocês. Pai querido, Pai de amor, de bondade, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Sim, ó Deus. E em especial, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa igreja do Vila Guiomar, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando cada família, Senhor, a nossa família da fé, ó Pai, onde nós temos, ó Deus, tanta união, ó Deus, tantas alegrias a serem compartilhadas, ó Pai, e que nós estamos sempre juntos, ó Deus, nos momentos Sim, tristes, nos momentos alegres, e o Senhor sempre está conosco, nos conduzindo, ó Pai. Amém. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, desde o mais pequenininho, ó Deus, até o mais velho, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, ó Deus,
E especialmente agora eu te peço pela vida do nosso pastor, que tem nos trazido palavras tão edificantes para os nossos corações, ó Pai. Sim, que o Senhor continue abençoando a vida dele, a vida da Ilete, da Letícia, e que o Senhor possa, Deus, estar conosco no nosso crescimento espiritual. Sim, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amamos vocês. Graça e paz, igreja. Queria ler para os irmãos um versículo que está em Atos 4:32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E da mesma forma eles estavam unidos em Cristo a Deus. Esse mesmo sentimento é o que eu vejo na Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar, e é por isso que eu amo essa igreja. Eu amo a Igreja de Vila Guiomar porque nós temos uma história juntos. Essa história está escrita por Cristo Jesus. É o que diz esse cântico sobre o sentimento que acabamos de ler e o que nós sentimos em relação à igreja. Só um coração, só um coração, um só olhar, um só sentir, uma mesma canção. Em cada rosto um sorriso. Capaz de nos unir, é o amor que nos nasceu, é Jesus. Oremos. Querido Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, pela nossa igreja, por tantas vitórias que nós temos tido, tantas alegrias, ó Deus, tantas lutas, Senhor, mas sempre direcionados pelo Teu Santo Espírito. Corpo e família nós somos em Ti, para a glória do Teu nome, e nós Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler o versículo 10 do Salmo 84, que diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Para mim, a igreja é o melhor lugar do mundo. Eu não encontro nenhum outro lugar onde posso ter o que eu tenho na igreja. Eu não abandono a casa de Deus para qualquer outra coisa. Como diz o salmista aqui, ele preferia estar um dia nos átrios do Senhor, que ia valer muito mais do que 1000 dias em outros lugares. A igreja é o lugar por excelência para quem quer louvar, glorificar e, enfim, aprender a palavra de Deus para poder cumprir a ordem que Ele deu para a igreja, que é a agência de evangelização aqui no mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós queremos deixar nosso abraço à Igreja de Vila Guiomar, pela qual nós temos um carinho especial, que ela começou um trabalho que a gente fez, não por nossa própria força, mas pela vontade de Deus, né? Fomos instrumentos nas mãos de Deus para que esse trabalho começasse. Então, além de amar a igreja de uma forma geral, a gente tem um amor muito especial pela igreja de Vila Guiomar e desejamos que essa igreja continue crescendo e amando, né, estar na presença de Deus nos atos do Senhor. Um abraço a todos os irmãos e que Deus abençoe todas as famílias. Amém. Tira.
Olá, Igreja de Vila Guiomar. Estamos com muita saudade de vocês e queremos aqui deixar a nossa palavra a todos. Eu amo a igreja porque é onde eu ouço a palavra de Deus. Abençoa esses irmãos que oram todo dia para que Deus abençoe. Amém. Eu amo a igreja porque é um projeto segundo o coração de Deus. É a nossa segunda família, a família onde nós podemos nos apoiar nos momentos de aflição, nos momentos de alegria. E em Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E que é o lugar onde nós podemos nos encorajar uns aos outros. E é muito bom nós estarmos reunidos como igreja, principalmente quando nós temos a oportunidade. Nós estamos vendo isso agora, como nós estamos distantes um dos outros. E espero muito em breve que todos nós estejamos reunidos como família de Deus que somos. Amém. Amamos vocês, Igreja da Vila Guiomar. Amém. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar nesse vídeo o porquê que nós amamos a igreja. E eu particularmente amo a igreja porque nós podemos aprender, né, sobre a palavra de Deus, nos aperfeiçoar. E como o Reinaldo falou em uma das aulas da Escola Dominical dos Jovens, a comunhão, né, já nos basta. A gente poderia ficar dias, né, isolado só com o pessoal da igreja, que pra gente já seria o suficiente, né? Não precisaria de tecnologia alguma para estar junto. Só de estar ali, né, todos reunidos já é maravilhoso. E a Camila agora vai falar também por que ela ama a igreja. Eu amo a igreja porque hoje eu conheço a Deus, né? E antes eu só ouvia falar. Então, além do ensinamento que nós temos na igreja, nós temos também a comunhão com os irmãos. Hoje eu tenho muitos amigos, aliás, meus amigos hoje são da igreja, né? E amo também porque é a minha segunda casa, é o lugar onde eu gosto de estar, é o lugar onde a gente se perde no tempo. E é isso. Nós amamos vocês, amamos ter vocês como família. Beijos. Querida igreja, quero aqui deixar meu agradecimento e o meu amor pela nossa igreja. Quero falar o quanto eu sou grata a Deus por estar unido com os irmãos para louvar, para prestar adoração a nosso Deus. Quero agradecer a Deus por permitir que mais um ano nós se unissemos com a família da fé para prestar adoração ao nosso Deus. Quero agradecer o carinho dos irmãos, o carinho do nosso pastor, e quero também deixar um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que também fala do amor. E diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Bom dia, irmãos. Hoje eu queria deixar uma palavra que já foi dita essa semana, mas acredito que é o que Deus está querendo falar aos nossos corações. Fica em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu queria dizer que eu amo a igreja porque lá foi o lugar que eu fui criado e orientado na palavra de Deus, e
lá é o lugar que eu também quero criar o Isaac na palavra de Deus, principalmente na Vila Guiomar. E é por isso que eu e a Bia amamos a igreja e agora iremos entoar um cântico para os irmãos. Que a gente vamos deixar para vocês é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo que fala tudo, né? Não precisamos nem falar nada, né? O versículo por si só já diz tudo, né? Amor, né? E eu amo muito a igreja porque um dia eu me vi perdido e através do amor da igreja o pastor, né, pôde me trazer uma palavra e através dessa palavra, né, eu pude ser tido como filho de Deus, né. Me cheguei à igreja e por isso é que eu amo a igreja, porque um dia eu fui, alguém foi levar a palavra de Deus até a mim e eu fui salvo por essa palavra. Esse é o meu amor pela igreja. A Isa, ela vai estar orando pela gente, aliás, pela igreja, né, e agradecendo pelo mês da família. Pode orar, Isa. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo que o alimento nunca faltou, pela igreja, pelos missionários. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja. Neste mês de maio, gostaria de deixar 2 versículos da Bíblia. O primeiro deles está em Lamentações 3:21, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o segundo versículo, ele se encontra em João 14:27, palavras do Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus possa trazer à nossa lembrança a divina promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz nós só encontramos nele. E a igreja é um caminho e é um lugar onde a gente resgata essas lindas memórias e nos lembramos da paz que Jesus nos confiou. Né? A verdadeira paz nós não encontramos na saúde, nas finanças ou numa aparente situação mais confortável, mas nós só encontramos a verdadeira paz em Jesus. Nós somos eternamente gratos pela vida da igreja, porque mesmo à distância a gente sente o amor de cada irmão, o amor do pastor, da família dele, né? Até a gente estava comentando que ele já veio acho que umas 3 vezes, né, nos visitar. Veio visitar o Toninho a princípio, depois veio visitar a gente também. Então é uma demonstração assim de amor e de preocupação, né, com o corpo de Cristo. Então a gente sente esse amor da parte de vocês, de cada irmão, né, cada mensagem, cada preocupação, né, perguntando por nós, pela saúde, como estamos aqui, tudo. Então nós somos eternamente gratos pela vida de cada um, amamos muito essa igreja, né? A gente infelizmente não pode estar junto, porque a gente vai ficar morando aqui até o tempo que Deus permitir, né?
mas jamais vamos esquecer cada demonstração de amor e carinho, cada irmão que cativou o nosso coração. Deus abençoe vocês, amamos muito essa igreja. Amém. A igreja é muito importante para mim, porque Deus tem nos guardado, tem nos levado todos os mares, e nós estamos sempre firmes na igreja do nosso Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos, pastores, todos que estão nessa reunião. Por isso agradeço muito a Deus. Que Deus abençoe todos nós e todos os mundos da igreja. Amém. Boa tarde, irmãos. Eu tenho que agradecer por essa igreja, graças a Deus a gente está aqui firme, sempre está sendo abençoado, nem meu esposo, a minha família, todos os irmãos da igreja. Eu tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo. E vamos firme na fé no Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, para te louvar e engrandecer teu santo nome, Deus. Ó Senhor, digno de ser louvado, de ser adorado, Pai. Ó Pai, eu sou muito grata, meu Pai, por o Senhor nos guardar, nos sustentar, abençoar todo dia, livrar dos perigos, meu Pai. Ó Pai, logo tudo vai passar, esse problema aí está acontecendo, logo vai passar, logo nós estamos todos juntos. Só tenho que agradecer ao Senhor, meu Pai, o Senhor ter dado teu filho amado para morrer naquela cruz por nós, Pai. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Por isso que eu oro e agradeço teu santo nome. Amém, Pai. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu e o Duduzinho, nós queremos ler um versículo só, que ele significa aquilo que a igreja de Vila Guiomar, ela é pra gente. O versículo ele é em Gênesis, capítulo 2, versículo 12. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. A igreja de Vila Guiomar, ela é como uma pedra muito preciosa para a gente. E nós só temos que agradecer aquilo que a igreja fez, tanto na minha vida, quanto também na vida do Duduzinho. Nós agora vamos orar com a igreja. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de que nos escolheu para servir a igreja de Vila Guiomar. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor todas as famílias, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, ó Pai. Senhor nosso Deus, nós te pedimos em especial pela família do nosso pastor que lidera essa igreja, para que cada vez mais o Senhor possa estar abençoando não só a vida dele, mas de todos os seus. E nós te agradecemos, porque nós podemos servir a um Deus verdadeiro e dentro de uma igreja verdadeira. Em nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Nós amamos a igreja de Vila Guiomar. Eu também, tchau. Boa noite. O Gabriel vai ler um versículo que fica em Tiago. 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bom, como não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, eu passei por momentos bem delicados na minha vida em relação à minha mãe, e esse versículo me chamou a atenção porque fala sobre o poder da oração. E quando eu precisei, a igreja estava lá disposta em oração, e isso fortificou muito a minha fé. E isso me admira muito que tem na Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar. Espero que continue assim. Estamos felizes por estar participando pelo mês da família, pela primeira vez casados. E é isso. Graça e paz, igreja. O livro que nós escolhemos para falar sobre o amor pela igreja foi Romanos, de 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim todos nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e profecia, seja segundo a proporção da fé. Se mistério, dediquemo-nos ao mistério, ou o que se ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberdade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria.
Bom, a gente entende que a nossa igreja é assim. Tudo que faz é com amor, com dedicação, sempre pensando no próximo, né, no irmão. A gente sente esse amor quando a gente chega na igreja, a gente é acolhido. Então é assim que eu vejo a nossa igreja. Nos acolhe, nos traz para perto de Deus, né, de todas as formas. E a gente é muito agradecido a essa igreja. A gente não sabe cantar, né? Então a gente vai ler o refrão de um hino que a gente gosta. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que têm fome e têm sede de justiças. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. É isso, igreja. Amém. Bom dia, irmãos. E nós queremos externar aos irmãos, porque nós gostamos, porque nós amamos a igreja de Vila Guiomar, porque Deus nos colocou ali, onde nós congregamos, e fomos muito bem acolhidos, e nós queremos compartilhar uma parte da palavra de Deus. 1 João 3,1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ainda que, continuando nesse texto de 1 João, eu leio lá que eu não devo amar o mundo e a sua concupiscência, né? Porque ela passa, ela não permanece, e a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é que nós nos congreguemos, que nós não deixemos de nos congregar. Além da igreja da Vila Guiomar ser uma igreja acolhedora, que nem o Daniel disse, maravilhosa para nos receber, é nela que eu aprendo e sou instada a tempo e fora de tempo a servir o Senhor. E acima de tudo esse acolhimento, essa amizade, né, boa que nós temos na nossa igreja de Vila Guiomar, acima de tudo é um mandamento do Senhor. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É por isso que nós amamos a igreja de Vila Guiomar. Bom dia, igreja, graça e paz. Estarei deixando com vocês o texto de Romanos 8, 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto da igreja da Vila Guiomar porque eu percebo isso na igreja, que é uma igreja que busca estar em comunhão uns com os outros e busca esse amor que Cristo nos dá. Eu gosto da igreja da Vila Guiomar porque lá é onde é pregado o verdadeiro evangelho. E também o que eu gosto muito lá é a comunhão que nós temos com os irmãos. Quando nós chegamos lá, nós somos muito bem recebidos. Eu gosto da igreja porque quando a gente chegou, eu fiz vários amigos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor,
tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui para mostrar o quanto a igreja é importante para a gente. E nós escolhemos esses versículos que está em Romanos 8, de 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o versículo que nós escolhemos, como a família de Cristo, e tudo que a igreja nos representa, que em todos esses momentos que estava descrito no texto, a igreja sempre esteve presente em nossas vidas, no amor, no sustento, no carinho, na compreensão, até mesmo nas exortações. E esse é o nosso versículo que a gente deixa para a igreja presbiteriana de Vila Guiomar. Boa noite, igreja. Passamos a semana discutindo como cada um gostaria de demonstrar seu amor pela igreja. E nós chegamos a um consenso, né, a nossa família, sobre um texto que está em João 14, 22 a 26. Os irmãos devem conhecer muito bem, eu vou ler o texto. Disse-lhes, respondeu-lhe Jesus a uma pergunta de Judas, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, com base nesse texto, nossa família tem fome de estar com os irmãos, onde a palavra de Deus é ensinada, onde Deus se manifesta através da palavra, usando os irmãos, usando o pastor, né? E o nosso amor pela palavra e pela igreja consiste nisso, de estar junto com os irmãos, reunidos, né? Nossa igreja é tão amorosa, tão afetuosa, né? E a nossa felicidade está em estar presente com os irmãos, onde quer que seja, né? A igreja estiver reunida, nosso coração e a nossa felicidade e o nosso amor vai estar lá também, né? Aprendendo e afiando, né, a palavra. Amém. 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 Amamos vocês, Amamos igreja. vocês. Amamos vocês. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui neste momento, nesta tarde, para dizer, né, a importância da igreja nas nossas vidas. Nós amamos a igreja e agradecemos a Deus por poder fazer parte de uma igreja, por Ele ter nos escolhido para fazer parte dessa igreja e junto com os irmãos podermos congregarmos, podermos louvar e adorar o nosso Deus. Vamos estar fazendo a leitura de um texto para a meditação de cada um.
Boa tarde, irmãos. Os versículos que nós vamos deixar se encontram em Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós amamos a igreja porque é lá que nós passamos os momentos mais felizes, onde nós vamos lá para louvar, para adorar e para agradecer a Deus por tudo que Ele tem sido em nossas vidas. Nós louvamos a Deus por essa igreja e queremos suplicar a Deus as tuas bênçãos sobre a todos que faz parte dessa igreja, e Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós. Amém. Lá em Salmo 122, 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria que nós sentimos de poder estar com os irmãos, de poder louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Nós agradecemos também muito a Deus pela igreja de Vila Guilmar, que nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor. Deus abençoe a cada um e que possamos sempre estar com esse desejo e essa alegria de estarmos reunidos como igreja para louvar o nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos ler um trecho da palavra nesse início, que está em Hebreus 10, 24 e 25. A Marcela vai ler para a gente. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Enzo? Uma das coisas que eu mais gosto da igreja é a nossa comunhão e o amor que os irmãos têm por todo mundo. Uma das coisas que mais me atrai assim na Igreja de Cristo e na nossa igreja é que é uma igreja que é muito ativa, muito participativa, muito amorosa e muito carinhosa. E isso traz muita alegria ao nosso coração. Bom, eu gosto muito de ir à igreja para ter comunhão com os irmãos, é muito gostoso estar juntos. Aprendendo a palavra de Deus juntos, e especialmente a igreja de Vila Guilmar é uma igreja acolhedora e que a gente aprende a verdadeira palavra. Eu também gosto muito da igreja por causa do louvor, das músicas, das amizades que a gente faz e pelo acolhimento que vocês sempre dão na entrada. Bom, é isso. Vamos dar uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa igreja tão maravilhosa que o Senhor colocou na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e tem feito com que a igreja esteja sempre em comunhão, que ela esteja crescendo, que ela esteja mais ainda se fortalecendo na Tua palavra, Pai. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou ler um texto que está em Efésios 4, versículos do 4 ao 6. Foi pregado no domingo passado. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós vamos cantar um cântico que traduz o que nós sentimos pela igreja. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado
justificado pelo sangue do Salvador, o caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, o caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus, para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Graça e paz, igreja. Gostaria de deixar com a igreja um versículo que está em Hebreus 10, 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes o dia que se aproxima. Gostaríamos de dizer que nós amamos a igreja pela comunhão de estarmos com irmãos, de estarmos junto com os irmãos, né? O Edson vai estar cantando um trechinho de uma música que nos identifica muito desse momento que a gente gosta de estar com a igreja, né? Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Que podemos andar de mão dadas com os irmãos, que um sustente o outro, e por isso que nós amamos a igreja. Até mais. Bom dia. Bom dia. Eu vou ler uma passagem em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Houve época na minha vida em que eu não tive mais o privilégio, tive um tempo de 3 anos mais ou menos, que eu não pude congregar devido a enfermidades da família. Foi um período em que Deus me carregou, foi um período difícil, mas Deus me sustentou, não desanimando e permanecendo firme na fé. Então hoje eu valorizo muito a união, a comunhão com os irmãos. Congregar é um mandamento, e hoje eu me sinto muito feliz por estar congregando na igreja da Vila Guiomar, que eu amo muito. Amo a igreja de Vila Guiomar porque é uma igreja unida. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar e te glorificar pela vida da igreja da Vila Guiomar, Senhor, pelos irmãos que congregam, Senhor, ali, pela vida do pastor e toda a liderança. Ó Pai, eu quero te louvar, Senhor, pedindo que continue abençoando a nossa igreja, que haja sempre esse amor, essa união, para que possamos, ó Pai, através dessa união, alcançar muitas almas, Senhor, perdidas, que elas possam ver isso em nós e fazer a diferença nesse mundo, nesse Brasil, especialmente aqui na região de Santo André, ó Pai. Eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, hoje nós vamos ler Atos 12, do 1 ao 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma.
para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Nesse texto a gente vê um dos papéis da igreja. A Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar é uma igreja que preza muito pela oração. E é uma igreja que a palavra ela é sempre fiel à palavra. E é por isso que nós amamos essa igreja. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Pai, pela comunhão que nós temos com os nossos irmãos, pela igreja, Pai, que nós temos, Pai, o prazer de estar congregando, Senhor, que foi o Senhor que nos guiou, Senhor, para esta igreja. E eu sou grata ao Senhor por isto, Senhor. Pai, coloco diante do Senhor, Pai, a nossa igreja, a nossa liderança, Pai, todos os nossos irmãos, e que continuemos sendo, Senhor, o seu povo, Pai, intercessor neste lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo nosso pastor, pela nossa liderança. Continue abençoando, Pai, protegendo e dando os nossos livramentos, Senhor. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, igreja. Boa tarde. Graça e paz para todos. Estamos aqui para comentar um pouco do que achamos, né, da igreja para a gente, família Rigu. A gente sabe que a igreja é a noiva de Cristo, é o plano maravilhoso que foi criado por Jesus para levar as boas novas do Evangelho para o mundo todo. Então, isso é de extrema importância e é por isso que amamos a igreja. E a igreja de Vila Guiomar, a gente tem um carinho muito especial, porque quando a gente chegou aí em São Paulo, foi a igreja que nos acolheu, que a gente se sentia bem, confortável de estar com vocês. E também no momento difícil da nossa vida, que foi a minha gestação e o nascimento de Maria Clara, vocês ficaram firmes, orando para que tudo desse certo e deu. A gente é muito agradecido. Jamais vamos esquecer disso tudo que vocês fizeram por nós. Amamos vocês demais. Bem, a palavra é Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um grande beijo a todos. Tchau. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso amor pela Igreja de Cristo, pela Igreja de Vila Guiomar. A Keila vai falar um pouquinho agora da parte dela e depois eu falo. Eu amo a igreja, primeiramente pela comunhão, quando nós estamos juntos, nos congregando. E amo a igreja também, que é ali onde nós aprendemos a cada dia a seguir na nossa carreira cristã. É lá que nós aprendemos mais e mais sobre o nosso Senhor e Salvador. Isso não tem coisa melhor nessa vida. Bem, eu amo a igreja porque, como o Espírito de Deus mostrou no nosso coração que fomos redimidos, fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Foi pelo sacrifício dele, pelos exemplos dele que vivemos. E a palavra dele nos fala que a igreja é o corpo dele aqui na terra. Então não teria como não amar a igreja, sabendo que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amamos a igreja de Cristo no mundo todo, mesmo não conhecendo, mas principalmente esse pedacinho qual Deus nos deu para congregarmos, para conhecer mais de perto um pedacinho do corpo de Cristo. Por isso nós amamos a igreja da Vila Guiomar. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Fiquem com Deus.
Oi, igreja. A paz do Senhor para todos. Com muita saudade de cada um de vocês. E eu quero dizer o que a igreja é para mim. A igreja é o meu fundamento. Eu amo a igreja pela importância de cada dia mais estar na presença de Deus, de ter a comunhão com os irmãos, de crescer na palavra cada dia. A igreja é tudo para nós. Então, sem a comunhão nós não somos nada. É muito importante a gente saber que a igreja nós podemos contar uns com os outros na hora da nossa alegria, na hora da nossa tristeza, saber que tem irmãos compartilhando isso com a gente. E eu quero deixar apenas um versículo, que é o Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e firmes para sempre. Então, quando a gente está realmente firmado na palavra, por mais que as tempestades sejam grandes, nós estamos ali, nós temos um alicerce, que é a nossa igreja, a nossa fé está firmada no Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos 1 Pedro 2, versículos 4, 5, 9 e 10. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que nós, como igreja, possamos proclamarmos a todos quem é Ele, o nosso Deus. O que falar da Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar? Uma igreja acolhedora, uma igreja que revela o amor de Deus através dos seus membros, uma igreja que, através da liderança do seu pastor, tem pregado o evangelho puro e simples da graça redentora de Jesus. Uma igreja que se preocupa com a união do corpo de Cristo. Que possamos continuar assim, sendo um farol no meio deste mundo tão turbulento. Que o Senhor nos ajude e que a nossa igreja cresça a cada dia para glorificar o Senhor Jesus unicamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja de forma sobrenatural, Senhor. Nesses momentos de pandemia, de dificuldades da nossa igreja, Senhor, Senhor, podemos perceber a sua mão poderosa sobre a nossa igreja, Senhor, fortalecendo essa igreja nas dificuldades, Senhor, unindo cada vez mais os irmãos da igreja, Senhor, criando uma unidade em torno da igreja, Senhor, criando a vontade dos irmãos estarem próximos, Senhor, criando a vontade de nós podermos estar retornando o mais breve possível na comunhão dos irmãos, Senhor. E isso é inacreditável, quanto maravilhoso isso é, Senhor. Inexplicavelmente, Senhor, quando vemos outras igrejas se diminuindo, Senhor, se distanciando de Ti, Senhor, a nossa igreja cada vez mais, Senhor, está se aproximando de Ti, buscando o Senhor como alvo todos os dias, Senhor. Mesmo nesse período, queremos estar buscando a Ti, Senhor, estarmos confraternizando, em comunhão entre os irmãos, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que fortaleça os nossos corações, fortaleça essa igreja, Senhor. Não deixe nos desviarmos, Senhor. Tira, Senhor, qualquer coisa que possa nos distanciar de Ti, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Deixa-nos, Senhor, humilde na Tua palavra, Senhor. Que possamos entender que tudo que estamos buscando nesse momento não são por nossas vontades, nem por nossas obras, Senhor, mas porque o Senhor está fortalecendo as nossas vidas e permitindo que cada dia mais possamos entregar nossas vidas para Ti, Senhor. Não nos deixe ensoberber, Senhor, em nenhum momento, Senhor,
nós possamos realmente entender que somos e precisamos de Ti a todo momento, Senhor. Nos deixe, Senhor, mais próximo de Ti todos os dias, Senhor. É tudo que eu te peço e agradeço, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Olá, irmãos. Olá, igreja. Quero trazer aqui uma pequena meditação. Nós estamos reunidos aqui em família. Para todas as coisas há um tempo certo. Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. Muitas vezes ficamos ansiosos porque não sabemos esperar e queremos tudo no nosso tempo e não no tempo de Deus. Um dos grandes segredos para ter paz e alcançar a vitória é saber esperar no Senhor. O que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia nos diz sobre esperar no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está lá em Isaías 40:31. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa foi a leitura de Salmos 27, versículo 13 e 14. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmos 33, 20 e 22. Esses versículos têm nos ensinado sobre a questão de esperar no Senhor, onde há muito tempo nós temos esperado no Senhor e Deus ultimamente tem nos abençoado ricamente, derramando bênçãos em nossas vidas. Que Deus acrescente a sua bênção na sua vida também, meu irmão, na vida da igreja, e que Deus nos ajude a cada dia mais a esperar no Senhor. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Agora eu vou fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, e te pedimos a tua graça, Senhor, que o Senhor esteja a cada dia mais colocando o desejo no nosso coração de estar sendo agradecidos a Ti e sempre esperando no Senhor, ó Deus, que nós possamos estar tendo força, buscando em Ti, também juntamente com os irmãos e com a Igreja de Vila Guiomar. O Senhor esteja conosco no meio da família, e o Senhor esteja abençoando a cada família que está participando dessa dinâmica, deste trabalho, e esteja também com aquelas famílias, Senhor, que não pôde estar participando também, Tu sabes o motivo, e que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia mais. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.